Quando nós decidimos realizar a coletânea Traços Afro-Indígenas, nós pensamos com muita força naquelas pessoas que têm um interesse de publicar, mas que não têm meios para isso. E o mercado editorial, ele tem que ser amplo. Ele tem que ser um mercado ocupado por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas de comunidades tradicionais, por pessoas das periferias. Mas é um mercado que muitas das vezes é visto como distante. Quando quem tem tecnologia, quem tem conhecimento, tecnologia social, tem conhecimento sobre editoriação, pode se aproximar. Então, nós nos aproximamos agora dos autores e autoras da região da Baixada Litorânea para fazer acontecer. E aí nós vamos publicar um livro com obras de autores negros e indígenas da nossa região. Então, eu acabo entrando nesse processo desde o começo, pensando na identidade visual. E essa identidade visual, a gente pensou em alguma coisa que dialogasse com o nosso território, né? Eu acho que território é a palavra-chave. Então, pelo fato do nosso território ser um território litoral, a gente acaba assemelhando muito ao verão. Então a gente traz as cores quentes, como o vermelho, o laranja, o amarelo, mas também a gente traz umas cores mais frias, como o azul do mar, como o verde da natureza. Sobre os grafismos, foi muito bacana, pois a gente também queria pensar em simbologias do nosso território que fosse comum no nosso dia a dia. Então a gente tem conchas, diferentes tipos de conchas, na verdade. Temos instrumentos musicais, temos plantas presentes, e esses grafismos também foram inspirados nas cidades, nos municípios da Baixada Litorânea. Então a gente tem algumas ilustrações também que são destes territórios. Pensando na logotipo e na identidade visual do projeto, justamente para poder equilibrar o legado afro-brasileiro, das pessoas indígenas, e até mesmo para ter o cuidado para não cair em determinados estereótipos, nós criamos uma persona afro-indígena. Então, essa pessoa, esse ser afro-indígena, está representando não só os povos indígenas, como os povos afro-brasileiros, mas também os povos que têm dessas duas ancestralidades. Eu sou Ana Carolina, sou idealizadora e produtora executiva da coletânea Traços Afro-Indígenas, e vim aqui falar um pouco como foi o processo de inscrição para a coletânea acontecer. Ela durou mais ou menos um mês, do dia 13 de fevereiro ao dia 16 de março. Nós disponibilizamos um link online gratuito para que as pessoas enviassem, com possibilidade de enviar as obras através de áudio ou de forma escrita. Recebemos diversas obras, cada autor poderia enviar até 3 obras, então nós recebemos fotografias, tãs, contos, poesias, crônicas, recebemos diversas obras, entendendo também que a proposta desse livro é reunir diversas linguagens, diversas obras artísticas criativas, pessoas negras e indígenas da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Nós temos um time de curadoras que tem uma mulher negra na academia, escritora, militante, acolhedora e que faz uma grande diferença na nossa região, trabalhando em várias frentes e acolhendo vários movimentos sociais, que é a professora Rai. Além de um trabalho de excelência como professora dentro da universidade, mas ela sempre está no território e é uma referência para a gente. Nós temos a Arminda Freire, mulher indígena, atriz, produtora, diretora, com uma grande sensibilidade artística e um pensamento crítico único. A terceira curadora é a Malu Soares, que é do mercado da moda afro, da estética, né, desse valor simbólico, né, da imagem. Eu acho que a gente tem um time incrível de curadoras.
Depois desse processo de 1 mês recebendo essas obras, a gente passou por um processo de heteroidentificação para verificar se os autores realmente cumpriam os requisitos que a gente colocou dentro dessa chamada, né, dentro desse link de inscrição. Então, nós fizemos uma seleção entendendo quem são essas pessoas, escritoras e artistas da Baixada Litorânea. Como as obras, a qualidade das obras, e depois desse processo de heteroidentificação, enviamos as obras para as curadoras conhecerem as obras, selecionarem. Conversamos bastante durante esse processo, várias reuniões para a gente entender também como que seria essa narrativa, né, de juntar obras de diferentes pessoas, uma narrativa que conversasse uma com a outra de alguma forma. Bem, o livro ele foi dividido em 2 sessões, né? Foi organizado em 2 sessões. A primeira sessão é Pulsar. Essa sessão ela fala sobre amor, sobre dor, sobre experiências pessoais, sobre a experiência do ser humano, né? Então tem diversas obras conversando sobre ancestralidade, sobre maternidade, sobre o indivíduo dentro do mundo, dentro da sua comunidade. Diversas obras que conversam com esses assuntos. Então a gente colocou o nome dessa sessão de Pulsar, entendendo que tudo que pulsa, tudo que vibra, tudo que é vida, né, e que é colocado para fora. A segunda sessão a gente colocou como Aterrar, que é uma sessão que as obras elas conversam mais com o território, que é a Baixada Litorânea, pensando como que é a experiência desses indivíduos, né, nesse território. Tem muitas obras também falando sobre racismo, sobre colonialismo. Então, como que é a experiência desse indivíduo que está numa região que tem vários quilombos, que é uma região com muitos indígenas também, vivem aqui na região dos lagos, né? Então, como que essa experiência também é atravessada por pessoas que vêm de fora, ficam aqui na região, né? Escolhem a região para morar. Então, essa segunda sessão, ela fala muito sobre todos esses sentimentos e tem muitas imagens também falando sobre o território. Como medida de democratização de acesso, nós fizemos uma comunicação bem abrangente, né, em canais específicos das cidades, jornais, revistas, rádios, colamos cartazes pelas cidades, entramos em contato com grupos, né, de interesse do projeto, então coletivos, grupos populares, casas de cultura da região dos lagos, para que essa inscrição ela chegasse à maior quantidade de pessoas possíveis. Nós fizemos uma comunicação assim bem focada em pessoas, obviamente, negras e indígenas. Ei, gente, passando para dizer que a prova do livro chegou. Muitas emoções por aqui. Ai, gente, olha, ele tá muito bonito. A gente vai fazer uns pequenos ajustes. Tem o rostinho de todo mundo aqui atrás, que colaborou com o livro, quem revisou, diagramou, fez as artes. Ai, um pequeno spoiler. Mas ele tá muito bonito. Aê, esse trabalho é nosso. Nosso. Coletivo. Criação coletiva. Tá muito bonito. Tô levando uma caixinha pra nossa casa. Olha aí, nosso primeiro livro publicado, gente! Tá chegando! Atravessada por muitos sentimentos, eu lembrei de uma autora, das falas de uma autora que eu tenho muita admiração, que é a Sueli Carneiro. E ela disse desse jeito, e nós colocamos essa frase aqui para fechar esse livro. Ser negro, sem ser somente negro. Ser mulher, sem ser somente mulher. Ser mulher negra, sem ser somente mulher negra. Tornar-se um ser humano pleno de possibilidades e oportunidades para além da condição de raça, de gênero ou de orientação sexual. Esse é o sentido final das nossas lutas. Daqui a alguns anos as pessoas vão ler esse livro
Elas vão encontrar diversos autores e vão compreender suas narrativas a partir de obras diversas, né? Então, poesias, itãs, escrevivência, fotografias. Elas vão ser vistas de novo, elas vão ser eternizadas, né? Acho que o livro, ele tem esse papel. Ele tem esse papel de guardar a narrativa para um outro momento, para que outras pessoas leiam, compreendam, revisite. O próprio livro é um acervo. Hoje a gente está aqui no lançamento da coletânea. É um projeto muito especial. A gente teve uma programação incrível. Contamos com os autores, a equipe técnica, contamos com as curadoras também falando sobre o projeto. Tivemos um sarau, roda de jongo, um momento de reunião, de celebração e de muito bem-querer assim, um com os outros, de comunhão. Um projeto que foi realizado também por muitas pessoas, então nada mais justo do que a gente celebrar também com muitas pessoas. Muito feliz com o resultado, muito feliz com o nosso propósito e com a nossa missão, né, que está sendo cumprida hoje e celebrada. E enquanto escritora, eu me sinto privilegiada por estar participando dessa coletânea. A diáspora é o que está aqui, ela é vibrante, ela é colorida, ela passa por cima de tudo que foi submetida e espalha a nossa cultura, a nossa permanência, o nosso saber. E o que está escrito aqui é o meu quilombo feminino. São as mulheres que me carregam, que me sustentam e que apresentam o caminho para eu seguir. Estar nessa coletânea especificamente retrata um pouco das minhas dores. Então quem me lê vai ver um pouco das minhas dores, mas também vai ver uma coisa de sobrevida, de força, né? E eu fico muito feliz de estar aqui assumindo, mesmo sem academia, que eu sou uma escritora. E acho que os autores vão pegar esse livro e mostrar para as pessoas que eles conhecem. E mostrar para os familiares deles. Esse é o primeiro passo. Mas eles também vão mostrar no mercado cultural, que eles já publicaram um livro. Eles vão mostrar na área da educação, né, na área social, porque esse livro ele vai ser distribuído para diversas instituições. Nós vamos distribuir para escolas públicas gratuitamente, tá, gente? A gente vai distribuir para projetos sociais e culturais, para pontos de cultura. Nós vamos distribuir para os autores e seus familiares também. Então, ele vai circular por essa região, pelas periferias, de forma gratuita, chegando a quem é de interesse que chegue, né? Outras pessoas negras e indígenas ou não negras e não indígenas que tenham interesse em obras desses autores.
projeto Traços Afro-Indígenas foi para fazer a narração e a audiodescrição das imagens. À direita, metade do rosto de uma jovem, de expressão serena, com sobrancelhas arqueadas, olhar suave, nariz arredondado e lábios volumosos. Ela usa 3 piercings, 2 na narina direita e 1 acima do lábio superior, no lado direito do rosto. Uma luz suave ilumina parcialmente os 2 rostos, criando sombras escuras que se encontram. Nessa parte do projeto, a iluminação. Foi muito bacana fazer a descrição das imagens para que pessoas com deficiência visual possam saber como que o autor ele quis se expressar. E aí a ideia é justamente essa, é proporcionar esse encontro do artista com aquele ouvinte que possui deficiência visual, aquela pessoa que é cega, e seja ela cega congênita, que são aquelas pessoas que nasceram com deficiência visual, né, sem a visão, ou aquelas que adquiriram logo no início da vida e não teve uma experiência de cores. E aquelas pessoas com baixa visão também, que já tiveram experiência com cores e, de certa forma, encontram uma dificuldade na sociedade em estar acessando a arte. E esse projeto ele veio justamente para isso, para poder fazer com que a acessibilidade, a obra dos autores cheguem aos corações das pessoas com deficiência visual. Como medida de sustentabilidade, a coletânea Traços Afro-Indígenas ela vai de encontro à ODS 10, que é a redução das desigualdades, pensando que a entrada de pessoas negras e indígenas, né, que historicamente estão em desvantagens por conta do colonialismo, por conta do processo de escravização, dessas pessoas, né, descendentes dessas pessoas que foram marginalizadas, que estão constantemente sofrendo epistemicídio, a gente acredita que a entrada dos descendentes, né, de nós, pessoas negras e indígenas, no mercado editorial, fazendo circular a nossa criatividade, os nossos saberes, é uma forma também de contribuição para a redução das desigualdades. O primeiro legado começa diretamente com o desejo da Kumba Gestão Cultural, que é: faça. Você pode fazer, desde que você se organize e dê o primeiro passo. Esse é o primeiro legado. E, para mais, a gente sabe que as narrativas, elas ganham vida própria. Aquilo que começa com uma fotografia pode se tornar uma poesia, pode se tornar um vídeo, pode se tornar rodas de conversa, pode se tornar informação, formação. Então, o que a gente hoje vai publicar é um produto que reflete o trabalho de outras pessoas também, além do nosso. Mas para o futuro, eu acredito que as pessoas vão fazer o que elas quiserem com essa arte. Não é para isso que a arte existe? Para que as pessoas se relacionem com ela? E para as pessoas pensarem a partir dela o que elas querem fazer com isso? Então, o nosso legado tem a ver com façam. Esta coletânea será muito mais do que um simples livro. É a nossa memória viva. Lá estarão as nossas histórias, escritas por nós. E quando pessoas negras e pessoas indígenas contam as suas próprias histórias, isto é muito mais do que um livro. É memória viva. Isto é território, ancestralidade. Isto é futuro.